Olá, meu nome é André Mota e estamos aqui para mais um conteúdo do canal da iMac TV. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico. Nós vamos falar sobre resolução de áudio, 44.1, 48, 96 kHz, 192, gravar em 16 bits, 24 bits, etc. Resolução é um assunto que dá muita discussão. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o nosso professor Alexandre Maurino, da iMac de Campinas, para expor o que ele tem a dizer sobre esse assunto. Para quem não conhece o Alexandre, vamos falar um pouco sobre o currículo dele. O Alexandre é formado em música pela Unicamp, ele também é formado em engenharia de som em Los Angeles, ele é mestre em acústica pela Unicamp, doutor em acústica pela Unicamp e também agora está cursando o seu pós-doutorado na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Também já atuou como engenheiro de som junto a alguns artistas quando ele estava nos Estados Unidos, Então ele trabalhou ali com Bryan Adams, Cyndi Lauper, Joe Cocker, Ja Rule, Vanessa Carlton, Sérgio Mendes, Pretenders, Air Supply, Creedence e vários outros artistas. Então, nós estamos trazendo alguém que tenha propriedade para poder falar sobre o assunto, já que é tão polêmico. Então vamos tentar desvendar um pouco sobre esse assunto de resolução de áudio. Então, Alexandre, agora vamos falar de mais pode ser tratado talvez aí como um mito também. Há um tempo atrás, a revista Áudio e Música e Tecnologia até fez alguns artigos sobre esse assunto, E eu vejo que isso é uma discussão muito comum entre todas as pessoas que estão em estúdio, seja da música eletrônica ou seja da música acústica, seja do meio que for, a discussão é sempre a mesma, gravação. Usar 96 kHz, usar 44.1, usar 48, Qual que seria a resolução ideal, na verdade, e quais as diferenças? Porque essas resoluções foram criadas por algum motivo, certo? Então, é uma questão de tecnologia, é uma questão industrial, é uma questão realmente de qualidade, a estratégia de marketing, do que é exatamente isso? Bom, isso é um assunto que ele é igual política, Você sabe que a gente vai levar bordoada à torta direita sobre, com esse vídeo. Mas o que acontece é assim, vamos expor alguns fatos, tá? Todo mundo conhece o teorema de Nyquist, Então, ou seja, você precisa do dobro da amostragem para poder amostrar um sinal. Então, se você for pensar que a nossa faixa de audição é de 20 a 20 kHz, a gente precisaria de 40 kHz para poder amostrar um som de 20 kHz, No digital, No digital, e aí seria o suficiente, E aí a resolução que a gente tem para CD é 44.1, então a gente amostra 22.50, ou seja, a gente está um pouco acima dessa capacidade de audição. E aí a gente tem que então se questionar exatamente isso. Nós estamos lidando com som, E a gente está lidando exatamente com o som que nós ouvimos. Eu não consigo ouvir acima de 20 mil. Quando eu era mais novo, eu conseguia inclusive ouvir 20 mil. Agora que eu estou um pouco mais velho, eu tenho minhas dúvidas se eu consigo ouvir com tanta clareza assim em 20K. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é perceptível isso? Então assim, amostrar em 44 ou em 48 para ficar fácil a conta, amostrar em 48 ou em 96 me traz um ganho perceptível. E não vale a gente falar assim, não, mas eu fui no estúdio do amigo meu e ele mostrou para mim, nossa, é muito melhor. Não. Vamos falar de pesquisa, O que a gente tem de pesquisa hoje nesse assunto? Do ponto de vista de percepção, várias pesquisas que foram feitas mostraram que as pessoas não conseguem distinguir a diferença entre a amostragem de alta resolução, 96 ou 196 ou 192 e 44. E como é que são feitas essas pesquisas? A gente faz pesquisa com par comparado, par cego, ou seja, tem uma metodologia própria para esse tipo de coisa. Um tipo de teste é você, por exemplo, mostrar um áudio em 44 para a pessoa, o mesmo áudio em 96 para a pessoa, e você diz, esse é um áudio em 44, este é um áudio em 96. Aí você mostra um terceiro áudio e você fala, me diga agora, o terceiro áudio é 44 ou é 96? E nesse teste, ele fica, é uma combinação aleatória, Quer dizer, uma hora é 44, outra hora é 96. Todos os papers que eu já li a esse respeito, o resultado final é 50%. Significa que as pessoas não conseguem perceber, é no chute. Então, essa é a primeira questão. Do ponto de vista físico, é óbvio
que uma amostragem de 96 kHz ela é melhor que uma amostragem em 48 kHz, porque afinal de contas você está dobrando a taxa de amostragem. Então você tem uma onda digital muito mais próxima do que era a sua original analógica. Então, de novo, a pergunta é, eu percebo essa diferença? Né? Então, muita argumentação que eu vejo das pessoas que usam taxa de amostragem maior está baseada exatamente nisso. Não, do ponto de vista de arquivo, né, eu quero mostrar o meu áudio com maior resolução porque eu vou ter a certeza que eu vou ter um áudio melhor amostrado, muito mais próximo e muito mais fiel ao meu original. Eu respeito essa posição e não vejo problema nenhum. Assim como eu respeito as pessoas que de fato dizem que ouvem, né, uma melhora de qualidade. Não é o que as pesquisas dizem. As pesquisas mostram que as pessoas não conseguem distinguir essas coisas. Eu, particularmente, já fiz teste e não consigo distinguir. Eu gravo orquestra sinfônica e eu gravo em 44.1. E não sou o único. Né? Uma vez eu assisti uma gravação da OZESP com uma gravadora sueca, a BIS, e eles também estavam gravando em 44 kHz, numa época que a gente já tinha 96 e 192. Então, assim, a gente vai gastar mais HD, né? Você vai ter, né, um gasto maior de consumo de espaço, você vai ter um consumo maior de máquina, porque você vai ter, né, o dobro da taxa de amostragem para fazer o processamento. E mesmo do ponto de vista de processamento digital, eu já conversei com várias pessoas da área de processamento digital na Unicamp, e ninguém consegue me dizer nenhuma vantagem para essa taxa de amostragem em alta definição, ou seja, você ter uma maior amostragem. O processamento é melhor, a aplicação de filtro. Eu sempre pergunto a mesma coisa, todo mundo falou assim, que eu saiba, não. Né? Tanto é que na área de processamento digital para comunicação, o que eles estão pesquisando é exatamente o oposto. Né? Eles querem manter a qualidade do áudio com uma taxa de amostragem menor. Porque do ponto de vista de comunicação, quanto menor for esse meu arquivo, mais dado eu consigo transmitir numa linha. Faz sentido. Entendeu? Então, todas as pesquisas estão voltadas para isso. Né? Aí a pergunta que você fez então, da onde surgiu isso? Né? Eu tenho a minha opinião. Né? E a minha opinião é a seguinte, a indústria precisa vender. Né? E aí os caras precisavam criar alguma coisa que fizesse as pessoas comprar alguma coisa nova, placa nova principalmente. Então chegou uma hora que a gente estava com placas de excelente qualidade, né? E aí sim, mudou a qualidade dos conversores analógico digital, mudou, né? Melhorou. Então talvez o ganho da qualidade tenha sido na melhora do conversor e não necessariamente da taxa de amostragem. Né? Quando a gente passou de 16 para 24 bits, a gente teve um ganho substancial, porque daí a gente aumentou a faixa dinâmica. Isso sim é perceptível. Né? Agora, de 48 para 96, eu particularmente não consigo perceber a diferença. Mas eu não me importo quem queira gastar mais HD, quem queira gravar e quem queira levantar a bandeira de que realmente é melhor. Só para terminar a ilustração, uma das primeiras pesquisas que eu li a esse respeito foi uma pesquisa que saiu no Journal da AES. Por quê? Porque na época, eu não vou lembrar agora exatamente em que época, acho que não estou falando de década de 90, o presidente da AES, na época, em um dos journals que saiu, ele escreveu um editorial dizendo que o mundo deveria estar preparado para o áudio de alta definição, ou seja, essas novas taxas de amostragem, porque elas eram muito melhores, né, do que a taxa de amostragem até então vigente, que era de 44 kHz ou 48 kHz. E aí um pessoal de Boston achou aquilo muito estranho, e eles resolveram fazer... Foi uma das pesquisas mais interessantes que eu já vi, porque... Em pesquisa psicométrica, uma das maiores dificuldades que a gente tem é você ter um número suficiente de pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, a grande maioria, o cara consegue 10 pessoas, 15 pessoas, isso é um número muito baixo estatisticamente. Né? Essa foi foi uma pesquisa que os caras conseguiram 200 pessoas. Quer dizer, é um número já um pouco expressivo, mais... né? Expressivo, né? E eles fizeram esse teste de mostrar o áudio em 44, em 96. Na época, eles fizeram um gargalo. Né? E o gargalo era o seguinte, a gente não tem internet, não tem essas coisas, nosso produto final é CD, é 4416. Então, eles fizeram uma gravação 4424 e estreitaram para 4416. E depois fizeram uma 9624 e estreitaram para 4416. Em tese, se o 96 é tão melhor assim, mesmo a hora que você faz o gargalo, ela deve manter uma qualidade melhor, certo? E o teste foi 50%. E para você ver como esse assunto é um assunto polêmico,
Eu acho que eu nunca vi tanta gente comentando, porque no Journal da ES ele tem uma versão digital. E aí você consegue ver o paper digital e depois você tem a parte de comentários. Eles tiveram que fechar a sessão de comentários de tanto auê que esse negócio causou. Gente falando que a metodologia deles não era adequada, enfim. Um monte de gente metendo o bedelho, dizendo, né, defendendo a taxa de amostragem maior. E depois deles, outros papers saíram sem esse estreitamento, né, para 4416. E o resultado sempre foi o mesmo. Então, do ponto de vista de percepção, a gente não tem diferença. Embora eu tenho muitos amigos, acho que vou perder alguns amigos aqui. Eu tenho muitos amigos que defendam arduamente a questão do 96 kHz, porque eles dizem que não, é muito melhor o som, tem mais ar, tem mais, enfim. Mas eu não consigo perceber a diferença e para mim não faz diferença nenhuma. Ok, assunto polêmico, né? Polêmico. Esse vai ser um vídeo que o pessoal vai comentar bastante. Comentem aí. Então é isso. Apesar do assunto ser muito polêmico, espero que tenha ajudado vocês e esclarecido algumas dúvidas. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações de tudo que entra de novo no canal da EMEC TV. Até o próximo vídeo.